pessoal, aqui é a professora Karina e bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Matemática Análise Combinatória. Esse vídeo dá início ao módulo 2 do nosso curso, que se chama Permutação Simples, tá? Que é um conceito que a gente vai ver aí ao longo dessa aula. A gente vai começar com esse problema, tá? Que apareceu no Enem em 2011. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é, e aí a gente tem 5 alternativas. Tá bom? Vamos discutir um pouquinho aí, né? Qual é essa situação do problema, tá? O que ele quer aí que a gente faça, né? Que a gente determine. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito da permutação e ver como isso pode nos ajudar a resolver esse problema, tá bom? O que acontece com esses números gerados pelo computador, né? Pelo problema que esse computador apresenta, os números são sempre de 5 algarismos. Os números não apresentam algarismos repetidos, tá? Então, dentro de um mesmo número, né? Eu não posso ter algarismos repetidos. E ainda não aparecem dígitos pares, tá? Bom, o que aparece então, né? Aparecem os nossos algarismos ímpares, que são 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Que estão, então, justamente em quantidade de 5. Acaba que todos os números vão possuir os 5 algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, porque a gente não pode ter repetição de algarismos e o número tem que ter 5 algarismos, tá? Então, todos os números vão ter 1, 3, 5, 7 e 9, e um número só vai ser diferente do outro por causa da ordem em que esses algarismos aparecem dentro desse número. Tá? Esse número 1, 3, 5, 7, 9, com os algarismos aparecendo exatamente nessa ordem, ele vai ser o número do primeiro candidato a ser chamado. Tá? Ele é o menor número possível dentro dessas regras aí que foram impostas, tá bom? Se eu quisesse saber quem é o segundo número, eu vou ter que lembrar algumas questões de comparação, né, de números, né, de ordenação, tá? Então, o que eu fiz, né? Eu deixei a dezena de milhar, que é o 1, igual nos dois, a unidade de milhar também igual nos dois, que é o 3, a mesma coisa para a centena, né, que é o 5, tá? E eu inverti o 9 pelo 7, né? E aí, com certeza, esse segundo número vai ser maior que o anterior, e é o segundo número na ordem de chamada. Tá? Como agora não é mais possível, né, criar um terceiro número só mexendo ali com unidade de dezena, né, com o 7 com o 9, eu vou ter que mexer na centena, né, ali no 5. Tá? Então, se a centena for o 7, né, terminando com 5 e 9, a gente tem o terceiro número. E se a gente terminasse com 9 e 5, a gente já teria o quarto número. Mas a gente não vai fazer isso, né? Um por um, até chegar no 75.913 e descobrir, então, qual é a ordem que ele ocupa nessa lista, tá? Nessa fila. A gente vai discutir, então, alguns conceitos, né? E ver como é que eles podem nos ajudar a resolver esse problema de uma forma mais rápida. Ainda no contexto do problema do Enem, eu elaborei a seguinte pergunta: quantos são os números com 5 algarismos distintos sem dígitos pares? Tá? Então, a gente está no mesmo... Só pode usar os algarismos ímpares, que são 1, 3, 5, 7, 9. Tá? As mesmas exigências são feitas aqui, dentro de um mesmo número. Eu não posso repetir algarismos, tá bom? E os números têm que ser de 5 algarismos, justamente. Então, tá aí um número, né, o esqueleto de um desses números. Para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades, né? Posso utilizar qualquer um dos 5 ímpares.
Na segunda posição, como os algarismos não podem se repetir, restam 4 possibilidades. Na terceira posição, restam 3. Na segunda, restam 2. E na última, é aquele que sobrar, tá bom? Pelo princípio fundamental da contagem, o produto entre essas quantidades de modos que eu posso decidir por cada um dos campos aí do meu número, me dá o total de possibilidades, né? Me dá quantos são os números com 5 algarismos distintos sem dígitos pares. E a gente vai falar então agora, né, o que é permutação, tá? Ainda dentro desse contexto. Bom, permutação é quando eu tenho um conjunto de elementos, tá? Então, esse meu conjunto são o conjunto dos algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, tá? Notem que eu coloquei esses números entre chaves, né? Separadinhos por vírgulas, e depois eu coloquei, é igual, aí entre chaves eu coloquei esses números numa ordem diferente. O que eu quis destacar aí? Quando a gente fala de conjunto, o que é importante é se um determinado elemento pertence ou não pertence a esse conjunto, tá? Os elementos, eles não tomam uma ordem dentro desse conjunto. Quando eu vou representar, eu acabo colocando eles numa determinada ordem. Então, por exemplo, aqui na primeira situação eu iniciei com o menor de todos, né? E fui colocando eles aqui em ordem crescente. Mas nessa segunda representação, eu não usei nenhum critério. Comecei com o maior, depois veio o menor de todos, o 5, o 3 e o 7. E essas duas representações são a representação exatamente do mesmo conjunto, que é o conjunto dos algarismos ímpares. Tá? Então, quando eu falo em conjunto, não importa a questão da ordem. Tá? Então, eu tenho um conjunto aí de 5 elementos, que eu posso representar, né, de qualquer uma dessas duas formas ou até de outras formas aí que eu encontre. Bom, quando a gente forma os números do problema do Enem, né, a gente pega esses 5 elementos e a gente dispõe eles numa determinada ordem, né? E quando eu mudo a ordem, eu mudo o número que eu estou criando, tá? O termo matemático, né, que a gente usa para essa lista, onde é importante a ordem dos elementos, é sequência. Tá? Então, quando eu estou formando aqueles números de 5 algarismos, eu posso dizer que eu estou formando sequências de 5 dígitos. Então, por exemplo, a sequência 1, 3, 5, 7, 9, ela estaria relacionada com o número 13.579. A sequência 1, 3, 5, 9, 7, ela é diferente da anterior, porque o 9 e o 7 mudaram de posição. E agora, quando eu falo de sequência, faz diferença a ordem que os elementos aparecem, tá? E essa sequência 1, 3, 5, 9, 7 está associada com o número 13.597, que com certeza é diferente do número 13.579, tá? E ali, ó, mais uma possibilidade de sequência, que seria o número 97.531. A gente não vai listar todas, porque como a gente viu pelo slide anterior, eu tenho 120 sequências possíveis, tá? De 5 dígitos a partir de um conjunto ali de 5 elementos, tá? Então, é impossível listar todos. Mas já, né, antes da definição formal de permutação, mas já querendo dar esse encaminhamento. Quando que se trata de uma permutação? Quando eu parto de um conjunto, quando eu parto dos elementos de um conjunto e eu vou formar sequências usando exatamente esses elementos, tá? Sem repeti-los. Então, todas as sequências vão ter todos os elementos do conjunto. O que vai diferenciar uma sequência da outra é a ordem que esses elementos aparecem nessa sequência, tá certo? Vamos ver outros exemplos de permutação, ou seja, de sequências geradas a partir de elementos de um determinado conjunto, onde eu utilizo todos os elementos desse conjunto em todas as sequências, sem repetir. Então, quem é o conjunto agora? O conjunto é formado pelas letras A, M, O e R, tá? Lembrando que não importa a ordem que eu representei
essas letras dentro desse conjunto. Nesse caso, forma a palavra amor, né? Mas eu poderia ter representado esse conjunto iniciando por qualquer outra letra, tá? Dispondo elas em qualquer ordem. Então, agora meu conjunto tem 4 elementos e eu vou formar sequências de 4 dígitos, né? De 4 elementos. Então, eu vou usar sempre as mesmas 4 letras, mas eu vou gerar uma sequência diferente da outra quando eu mudo a ordem em que essas mesmas 4 letras aparecem aí na sequência. Então, a primeira sequência que eu fiz é justamente essa, né, que dá a palavra amor. Começando com o R, seguido do O, do M e do A, tá? Seria a palavra Roma, é uma sequência distinta da anterior. Depois eu usei primeiro o A, depois o M, depois o R e depois o O. Nesse caso, não está associado a nenhuma palavra da língua portuguesa, tá? Mas é uma sequência possível de ser criada a partir dos 4 elementos dados, tá? É uma permutação daquelas 4 letrinhas ali. E isso segue sempre, né? Sempre não, mas teriam muito mais sequências a serem listadas aqui, né? A gente não vai listar todas elas. Quando a gente faz essas permutações das letras de uma determinada palavra, a gente chama isso de anagrama, tá? Então, a gente diz que Roma, por exemplo, é um anagrama da palavra amor, a própria palavra amor também, né? Aquela sequência AMRO também é um anagrama, tá? Então, anagramas são permutações de elementos, né, que vêm de uma palavra, né, de um conjunto de letras. E quantas são, então, as sequências de 4 dígitos possíveis de serem formadas a partir dos 4 elementos daquele conjunto dado? Tenho 4 possibilidades para iniciar essa minha sequência. Segunda posição da sequência, não posso usar a letra que já foi utilizada, né? Na penúltima posição, restam só 2 possibilidades. E, finalmente, na última, só uma possibilidade, né? Usar a letrinha que estava faltando, tá? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, isso nos dá o total de 24 sequências distintas de 4 dígitos, a partir daqueles 4 elementos do conjunto, tá? Então, a gente tem 24 permutações possíveis para essas 4 letras que foram dadas. Bom, e já apareceram, né? Apesar do conceito permutação estar surgindo agora no nosso curso, já apareceram situações de permutação nos nossos estudos do módulo 1. Tá? O primeiro exemplo de todos que vocês viram com o professor Eduardo era de quantas formas a gente podia organizar uma estante dispondo de 3 objetos. Então, era o globo, o relógio e a taça, né? Eu podia botar primeiro o globo, depois o relógio, depois a taça. Podia começar pela taça, depois usar o globo, finalmente o relógio. Uma terceira forma de organizar podia ser começar pela taça, depois colocar o relógio e finalmente colocar o globo, tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho 3 objetos distintos, eu sempre uso exatamente os 3 objetos para enfeitar a estante. O que muda de uma organização para outra é a ordem que os objetos aparecem, tá? Então, o primeiro exemplo de todos que a gente trabalhou aqui no curso já era um exemplo de permutação. No caso, então, né, do segundo vídeo do módulo 1, vocês fizeram uma árvore de possibilidades para descobrir, né, quantas eram as permutações desses 3 elementos, né? Então, tá aqui a árvore que vocês utilizaram, né? Aí as sequências vão sendo geradas ali à direita, tá? E a gente tem, então, 6 permutações possíveis para 3 elementos distintos, né? Para os 3 objetos dados. Bom, e aí
Eu falei então, né, que apesar do conceito de permutação ter surgido aqui no módulo 2 pela primeira vez, a gente já tinha trabalhado com permutações dentro do módulo 1. Né? Mas será que todos aqueles exemplos que a gente trabalhou no módulo 1, todos aqueles problemas, todas aquelas situações, será que tudo é permutação? Aí eu trouxe outra situação do módulo 1. No vídeo 3, tá? Eu sugeri o seguinte problema. A gente agora tem 4 objetos, tá? Então, eu acrescentei um livro àqueles 3 anteriores. E a gente, então, ó, um elemento, os elementos do conjunto, então, né, de possíveis objetos para enfeitar a estante agora eram 4. Mas a estante era a mesma, tá? A gente ia escolher 3 deles para enfeitar essa estante. Né? Inclusive, a pergunta do problema era de quantas formas diferentes podemos organizar 3 desses 4 objetos numa estante. Então, o que ficava na estante eram sequências com apenas 3 objetos, né? Com apenas 3 elementos. Então, eu poderia organizar a estante usando primeiro o globo, depois o relógio, depois o livro. E eu deixei a taça de fora. Eu podia fazer o relógio, depois o globo, depois a taça. E nesse caso, eu deixei o livro de fora. Então, todas essas possibilidades de organizações são sequências. Né? São sequências de 3 elementos. E de onde eu tomo esses elementos? De um conjunto que tinha 4 elementos. Tá? Então, isso aqui não é permutação. Tá? Permutação é o nome dado a essa situação bem específica em que eu crio sequências a partir de uma determinada quantidade de elementos de um conjunto e eu uso sempre todos esses elementos. Tá? Bom, vimos exemplos, então, do que é permutação, do que não é permutação, e a definição mais formal de permutação, tá? Ela se baseia no seguinte. Seja um conjunto M, tá? Com elementos A1, A2, AN, as sequências que construímos usando todos os N elementos do conjunto M são chamadas permutações, certo? Então, é o que a gente vem destacando aí. As sequências têm que usar todos os elementos do conjunto. E aí a pergunta é, né? Quantas são as permutações possíveis dos N elementos do conjunto M? Tá? Então, claro, esse Nzinho, ele está fazendo o papel da quantidade de elementos do conjunto. Né? É provável que quando esse N mude, né, essa quantidade de permutações mude também. Mas será que a gente tem como generalizar, né, uma fórmula para essa quantidade de permutações dependendo dessa quantidade Nzinho? Então, refiz a pergunta aqui para alguns casos que a gente já analisou aqui no vídeo. Quando eu tinha senhas do Enem, o Nzinho era 5, né? Eu tinha os 5 algarismos ímpares e eu formava sequências, que eram números, né? De 5 algarismos, tá? Usando todos eles e apenas uma vez. Então, a gente, pelo princípio do fundamental da contagem, a gente viu que se a quantidade de elementos é 5, eu tinha 120 permutações possíveis. Quando a gente falou dos anagramas da palavra amor, né, quantas sequências distintas eu podia criar, né, sequências de 4 elementos a partir das 4 letras da palavra amor, eu, pelo princípio fundamental da contagem, descobri que eram 24 sequências possíveis. Tá? Que então, se o Nzinho fosse 4, dava 24. E os objetos na estante, né, que foi o primeiro exemplo aqui do curso, eu tinha 6. Né? Eu tinha 6 possibilidades de organizar os 3 objetos na estante. Então, se o Nzinho fosse 3, dava 6. Notem que a gente tem essa quantidade de elementos do conjunto e depois a gente vai multiplicando cada vez
pelo seu antecessor, né? Cada vez pelo número que é uma unidade menor do que o número dado. Então, eu tentei generalizar isso aqui da seguinte forma. Comecei com nzinho, que é a quantidade de elementos do conjunto. Para o próximo campo, vão restar n menos uma possibilidades, porque eu não posso repetir, né, de acordo com a definição de permutação. Para o próximo campo, n menos 2, e assim a gente vai indo, né, até chegar no 1, que é o que a gente estava observando nas situações específicas aqui, né? 5 vezes o antecessor do 5 que dá 4, vezes o antecessor do 4 que dá 3, vezes 2, vezes 1, tá? E de forma semelhante, aqui para os anagramas de amor, né? Começava com n igual a 4, e aqui os 3 objetos na estante. Bom, quando a gente tem esse tipo de produto, né, de um número natural pelos seus antecessores até chegar em 1, isso é chamado de fatorial de um número, tá? E denotado por esse número acompanhado de um ponto de exclamação. Então, o produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 pode ser denotado por 5 fatorial, e que vai dar 120, que é o resultado daquela multiplicação indicada. Quando a gente tiver o produto 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso pode ser representado pelo número 4, acompanhado do ponto de exclamação, que a gente lê fatorial de 4, ou 4 fatorial, e que dá 24. Então, o fatorial é definido formalmente da seguinte maneira. Seja n um número inteiro e não negativo, definimos fatorial de n e indicamos n, acompanhado do ponto de exclamação, por meio da relação n fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica 2, que multiplica 1, para n maior do que ou igual que 2. 1 fatorial vai ser o próprio 1, e 0 fatorial também é definido como 1. Às vezes o 0 fatorial ser definido como 1 causa um pouco de estranhamento, mas a gente vai fazer uma discussão aí que justifica essa definição no próximo vídeo, ok? A gente não vai fazer agora, que esse vídeo já está bastante extenso e a gente ainda tem que retomar nosso problema inicial. Mas agora, então, a gente pode dizer que a gente tem uma espécie de fórmula para a quantidade de permutações de n elementos distintos. Então, a gente denotou P subscrito n como a quantidade dessas permutações de n elementos, e isso vai ser, então, igual a n fatorial, né? Que vem, então, né, imediatamente do princípio fundamental da contagem, né? Mas que é uma expressão aí para a quantidade de permutações de n elementos. Retomando os exemplos anteriores, só explorando agora um pouquinho essa notação, a quantidade de números formados pela permutação dos 5 algarismos ímpares, né, pode ser dita 5 fatorial, que vai dar 120. A quantidade de anagramas de amor, que é a quantidade de permutação de 4 elementos, pode ser escrito como 4 fatorial, que vai dar 24. E, finalmente, as disposições dos 3 objetos na estante, que é a quantidade de permutação de 3 elementos, é dado por 3 fatorial, que dá 6. E agora, então, voltando ao problema inicial, a gente já tinha discutido, né, que o número 13579 é a menor das permutações desses 5 algarismos, que o 13597 seria o segundo menor, então o segundo número a ser chamado. E a gente queria saber qual era a ordem de chamada dos 75.913. Então, a gente tem que descobrir quantas dessas permutações são menores que 75.913. Aí a gente vai conseguir identificar, né, qual é a ordem de chamada do candidato que retira essa senha. Então, quantos desses números são menores que 75.913?
Esses números aos quais se refere são os números gerados por esse computador estragado, que na verdade são as permutações, né, todas as permutações possíveis dos 5 algarismos ímpares. Bom, todos os números que começarem por 1, 3 ou 5 vão ser com certeza menores do que 75.913. Porque eles começam por um algarismo menor do que começa o número, né, do que o algarismo que começa o número 75.913. E eu preciso saber que quantidade é essa, né? Quantos são esses números, desses números que começam com 1, 3 ou 5. Então, eu tenho 3 possibilidades para o primeiro algarismo. E os demais 4 algarismos, eu vou permutar, né, os ímpares restantes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número total, né, desses que começam com 1, 3 ou 5 vai ser 3 vezes a quantidade de permutações de 4 elementos. Então, 3 vezes 4 fatorial, que é 3 vezes 24, que dá 72. Agora, alguns dos números que têm 7 como primeiro algarismo vão ser menores do que os 75.913. Só que agora não são todos que começam com 7, são alguns daqueles que começam com 7. Então, eu vou começar com o 7, mas eu vou ter que analisar o que está acontecendo com o próximo algarismo do número, para conseguir identificar, né, se ele é menor do que o 75.913 ou não. Então, se o segundo algarismo do número for 1 ou for 3, então sim, esse número vai ser menor do que o 75.913, tá? Porque a gente tem o segundo algarismo do 75.913 sendo 5, né, que é maior tanto do que o 1 do que o 3. Então, eu tenho duas possibilidades para ocupar essa segunda casa. E as últimas 3 eu vou permutar os 3 ímpares restantes. Então, quantos são os números que começam com 7 e que tem 1 ou 3 como segundo algarismo? A quantidade deles, né? Vai ser o produto de 2 pela quantidade de permutações de 3 elementos. Então, vai ser 2 vezes 3 fatorial, que dá 2 vezes 6, que dá 12. Agora, se o número começou com 7, mas tem 5 como segundo elemento, tá? Bom, esse vai ser o último caso que eu vou analisar, né, em relação à segunda casa, tá? Por quê? Porque o que resta para a segunda casa? Resta o 1 e o 3, que já foi analisado anteriormente, resta o 5, que a gente vai analisar agora, e, bom, restaria o 9 também, né? Mas se a segunda casa for 9, esse número vai ser maior que esse 75.913, e não menor, então não nos interessa aqui, tá? Então, a outra possibilidade para a segunda casa é o 5, e acabou. Bom, o que acontece se for o 5, né? Eu ainda tenho que olhar para as demais casas para poder tirar alguma conclusão em relação a se esse número é menor ou não que aquele lá. Tá? Bom, se a terceira casa for 1 ou 3, então, quando eu for comparar os meus números, ambos começam com 7, não posso concluir nada. Depois vem o 5, ainda não consigo concluir nada. E lá na terceira casa eu vi uma diferença. O número dado tem o 9 como centena, e os números que a gente está considerando aqui tem 1 ou tem 3. Então, esses números daqui são sim menores, né, do que aquele lá, independente do que aconteça com as últimas duas casas, onde eu posso permutar, né, os dois ímpares restantes. Então, números desse tipo são qual quantidade? 2 vezes, que é a quantidade de possibilidades para preencher a terceira casa, vezes a quantidade de permutações de 2 elementos, que também é 2, né? Então, eu vou ficar com 2 vezes 2 fatorial, 2 fatorial é o próprio 2, então eu tenho 4 números desse tipo. O que está faltando ainda considerar como terceira casa? Bom, 7 no primeiro, 5 no segundo. A terceira casa, eu, em princípio, poderia ter o 9, né? Onde eu estaria a recém me igualando à terceira casa do número dado. Haveria alguma chance de criar um número menor, né? Mas o que me resta para ocupar a penúltima e a última posição? 1 e 3 ou 3 e 1.
Se eu colocar 1 e 3, é igual aquele número lá, né? Então, não é menor do que ele. E se eu colocar 3 e 1, bom, aí eu passei do número dado, tá? Então, aqui não entra mais nenhum número aí para ser adicionado aos menores que 75.913. Então, quantos são os menores que 75.913? Aqueles 72 que começam com 1, 3 ou 5. E depois eu tenho 12, referente àqueles que começam com 7 e tem 1 ou 3 como segunda casa. E tenho mais 4, que são aqueles que começam com 7 e tem 5 como segunda casa. E aí a gente esgotou todas as possibilidades, né? São 88 números menores que 75.913. Então, temos 88 números menores, o que significa que o próprio número 75.913, ele vai ser o número 89 nessa lista, né? O 89º número da lista, né? Então, a ordem de chamada do candidato que tem a ficha 75.913 é 89, que é a letra E, dentre as alternativas dadas na nossa questão. E assim a gente encerra, então, o nosso primeiro vídeo do módulo 2 do nosso curso, tá? Espero que vocês tenham acompanhado, tá? E até o nosso vídeo 2.